Olá, queridos e queridas, quero dar hoje brevemente um estudo fundamental para a tua vida espiritual, para você entender mais profundamente a Bíblia. Quero dar alguns métodos para você, quando estiver diante da Bíblia, poder aplicar. O primeiro método é entender que a Bíblia é preciso ter a assistência do Espírito Santo para entender essa Bíblia. A Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Deus inspirou homens para que eles escrevessem. Então é necessário que você tenha também a assistência do Espírito Santo. Wesley, ele diz assim: o Espírito de Deus não só inspirou aqueles que a escreveram, mas inspira continuamente e assiste de modo sobrenatural aqueles que a leem com sincera oração. Então, entender que é preciso ter a assistência do Espírito Santo e assim você vai entender mais profundamente a Bíblia. Em segundo lugar, é preciso entender o que o autor quis realmente dizer quando escreveu o texto bíblico. Isso se chama hermenêutica, ou seja, interpretar. E para uma boa interpretação, princípios da hermenêutica, quero dizer para você, é preciso você ter uma boa tradução da Bíblia, atualizada. É preciso verificar o contexto histórico do texto que você está lendo. É preciso verificar o contexto do texto, ou seja, esse texto que eu estou lendo, aonde começa o assunto e onde termina. É preciso discernir os textos literais dos textos figurados, ou seja, é alegoria, é um texto ali, aquilo mesmo que está escrito, e jamais interpretar um texto isoladamente, ou seja, pegar aquele versículo sem ver o seu real contexto. Então procure entender o que o autor quis realmente dizer quando escreveu. Em terceiro lugar, procure entender o contexto, que nós já falamos um pouco aqui agora. O que é o contexto? É você procurar pegar um texto bíblico e ver aonde ele começa. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Se você não pegar o início, que é antes dessa parábola, você não vai conseguir plenamente entender essa parábola que Jesus disse. Então, veja o contexto do texto para você entender plenamente. Em quarto lugar, observe que tipo de texto você está estudando. É uma parábola? Que você não pode pegar ao pé da letra. É uma alegoria? É um texto poético como os Salmos? É um texto histórico? Da velha lei que governava o povo do Antigo Testamento? Então você precisa entender tudo isso, queridos. Aí vai ficar mais fácil interpretar. Em quinto lugar, o texto obscuro deve ser interpretado por outros mais claros. Procure auxílio de outras passagens bíblicas. Se você tem dificuldade com a afirmação, então procure na própria Bíblia outros lugares que estão falando do mesmo assunto, que certamente vai esclarecer aquele. Wesley diz assim: a regra geral da interpretação das Escrituras é esta: o sentido literal de cada texto deve ser tomado se ele não contraria algum outro texto. Neste caso, o texto obscuro deve ser interpretado por outros que falem de modo mais claro. Então, queridos, não pegue só um texto quando você tem dificuldade de entendê-lo. Procure na Bíblia outras afirmações para entender melhor. Em sexto lugar, entenda que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus usou cada personagem, cada escritor, com a sua compreensão da época, com o seu temperamento, com a sua capacidade, como dos profetas, evangelistas, apóstolos. Eles tiveram
toda uma compreensão segundo a sua época, segundo a formação e até segundo o temperamento. Foi a mesma coisa dos 4 evangelistas. Cada um escreveu segundo uma ótica, dando uma ênfase especial sobre a pessoa de Jesus Cristo. E por fim eu quero falar da 7ª interpretação, ou 7º método para interpretar a Bíblia. É entender que a Bíblia foi escrita de forma progressiva. A revelação aos profetas, aos homens de Deus, foi de forma progressiva. Da mesma forma que um pai, uma mãe, ensina a criança as coisas simples, deixando as mais profundas ou complexas para mais tarde, assim foi Deus ao revelar no Antigo Testamento fatos marcantes. Deus, por exemplo, só foi revelar sobre a ressurreição lá com o profeta Ezequiel, Daniel, Jeremias. Antes não havia uma compreensão sobre a ressurreição. Se entendia o pós-morte de outra maneira. Olha que texto fundamental. Até sobre a salvação também dos gentios só foi revelada para Paulo. Ele diz isso: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério da salvação só foi revelado naquela época do Novo Testamento. Antes não havia uma compreensão que também os gentios seriam salvos. Queridos e queridas, aplique esses métodos quando você for estudar a palavra de Deus, e certamente você vai compreendê-la muito mais, vai poder ensinar de uma forma madura e segura. Que Deus te abençoe.